borboletinhas! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre limpeza profunda. E eu não tô falando só daquela que a gente faz em casa. Hoje eu vou abrir um pouquinho da minha história para vocês, contando um relato sobre a minha história e a minha relação com o meu pai. E com isso a gente vai conversando sobre a nossa cura e o quanto ela é importante para que a gente consiga evoluir e abrir o nosso casulo, para poder voar e sermos as borboletinhas que somos. Então, no vídeo de hoje, acompanhem enquanto eu limpo a minha casa, eu abro o meu relato para vocês e também vamos falar sobre a importância da cura da nossa criança interior. Então, vem comigo! Eu sei, você já fugiu da faxina, daquela faxina tão profunda que você precisava lá no seu íntimo, e você colocou na faxina exterior aquela vontade que você tinha de limpar tudo que tá aí dentro, não é? Eu sei, comigo também é assim. Muitas vezes eu fugi da faxina que eu precisava no meu íntimo para me curar, tentando colocar no meu externo, cuidando do externo, da casa, de tudo. E lá no meu íntimo eu jogava tudo para debaixo do tapete. A gente faz isso, mas quando a gente faz isso, a gente deixa de se curar, de sermos nós mesmos, a gente vai perdendo a nossa essência. Quando eu falo da borboleta, é que ela precisa se transformar. E às vezes fica tão confortável, desconfortável, que a gente fica no nosso casulo, no escuro, escondida. E deixamos muitas vezes de escolher aquilo que é para nos nutrir. Escolhemos errado, muitas vezes nem escolhemos, mas a gente precisa passar por esse processo de escolha para que a gente consiga se curar e se nutrir. Eu sei que é difícil, existem vários caminhos. E o caminho de esconder para tudo debaixo do tapete e não fazer a nossa faxina interna não é a melhor opção. Eu te garanto. Por muitos anos eu tentei fugir dessa cura. Da cura da ausência paterna, de outras curas que eu tanto precisava. Sabe por quê? Porque eu tinha preguiça de pegar tudo, tirar tudo do lugar e recomeçar. Assim como a faxina da nossa casa requer um tempo, requer dedicação, a faxina interna também. Muitas vezes a nossa faxina também não termina no mesmo dia, não é mesmo? E a que é interna vai demorar muito mais, porque ela é muito mais profunda do que você simplesmente tirar tudo do lugar e colocar tudo de novo. Porque é exatamente nessa hora da limpeza que a gente vai ver a nossa sujeira, aquilo que a gente precisa realmente tirar, né, de dentro de nós para que a gente consiga até mesmo seguir mais leve, mais organizada internamente. A gente pensa tanto na limpeza da casa, mas a limpeza interna é muito parecida. Porque antes de colocar tudo no lugar e ver tudo no lugar, a gente vai precisar retirar essa sujeira. E eu sei que não é fácil, mas a gente consegue e a gente precisa se curar. Pra mim, o Dia dos Pais nunca foi uma data muito assim, como que eu posso dizer, muito especial, sabe? Eu tenho bastante lembranças negativas desse dia, mas que com o passar dos anos, né, e com o pai que eu dei pro meu filho, eu consegui superar, né, essas lembranças, assim. Então, pra mim tem começado a ser um bom dia, né? Tanto que a gente foi uma data muito intensa, muito difícil, porque nunca aparecia, nem nas apresentações de escola. E logo em seguida ele faleceu, então foi uma mistura, né? Misturou ali a ausência e logo em seguida a perda, e aí eu cresci com essa falta, né? Então foi muito difícil. Eu acredito que cada coisa que acontece na nossa vida, como diz na Bíblia, né? Tudo coopera para o bem daqueles que creem. Então eu acredito que de alguma forma Deus está me ensinando, me ensinou, quer me ensinar em relação a tudo isso, né, quer me fazer mais forte, talvez a minha história consiga impactar umas outras pessoas quando eu me curar 100% disso. Acredito muito nisso, sabe? Então, bora! E antes de colocar tudo no lugar, a gente precisa passar pelo processo da limpeza, né? A nossa criança, ela implora dentro de nós essa limpeza para que a gente se torne um adulto que ela gostaria de ter e não teve. Então a gente precisa se tornar essa pessoa para que a gente consiga se curar e acolher essa criança que está no nosso interno. Então a passagem da limpeza, ela é necessária para que a cura aconteça. O irmão, né, ele conseguiu lidar muito bem com a ausência, entendeu a ausência do meu pai, mas eu não consegui. Ele teve convivência, né? Enquanto ele foi criança, ele teve convivência. No meu caso, não, né? Quando eu nasci, ele já não tinha essa convivência. Ele vinha uma vez por mês só e ia embora, sabe? Vinha um dia e ia embora. E quando ele tentava, né? Porque quase não tinha contato, quando ele tentava ficar com a gente, eu não conseguia deixar, sabe? Eu tinha ciúmes da minha mãe. E medo também, né? Alguém que vinha uma vez por mês só, né? Então eu tinha essa dificuldade de aceitação também, mesmo querendo, sabe?
E quando ele faleceu foi algo bem intenso pra mim, porque parecia que vários sonhos que eu tinha, porque como a gente é criança, a gente fica imaginando um monte de cenas, né? Eu continuo assim, pra falar bem a verdade. E naquele período, assim, aquelas cenas de 15 anos, que eu queria festa de 15 anos, imaginava ele dançando comigo. Eu ainda tinha esperança dele aparecer em alguma apresentação minha de escola. E quando ele faleceu, foi tudo embora. Foi tudo embora com ele. Até a questão do Papai Noel, sabe? Foi tudo embora com ele. Então, assim, foi muito complicado pra mim. Foi algo que mexeu muito comigo. E aí, quando eu fui estudar psicologia, eu fui estudar ali, né, a parte da formação da criança, eu comecei a entender muito, né, o que a ausência paterna causa na menina, principalmente. Então, assim, muitos problemas que eu tive de relacionamento, a forma como que eu esperava, as pessoas me tratavam, eu aceitava, eu sabia que tinha vindo daí. E foi aí que eu comecei a buscar, né, ajuda, terapia, até mesmo para perdoar, porque eu achava que a culpa era minha, né, porque eu tenho outros 2 irmãos, né, de pai, né, por parte de pai, e era muito difícil para mim eu ver fotos do meu pai junto com eles, do meu irmão, sabe, meu pai no aniversário do meu irmão, ele nunca veio no aniversário meu, então assim, foi um período bem complicado, sabe, aquela sensação de rejeição, e foi muito difícil. Então assim, pra mim, o Dia dos Pais era um dia assim que eu tinha raiva até. Eu cresci meio revoltada, sabe? Aquela adolescente revoltada, aquela coisa toda. Eu fui muito assim na minha adolescência. E muitas vezes eu chegava até a culpar minha mãe, tadinha. Né? Depois que eu cresci, entendi que vi que não era culpa dela, né? Não foi culpa dela. Não é culpa de ninguém, na verdade, né? São escolhas que a gente tem que sustentar. Hoje eu entendo isso, como eu gostaria de ter entendido isso lá na minha adolescência, né? Teria me poupado de muita dor. Hoje eu tenho as minhas cicatrizes, algumas já estão curadas, outras que eu preciso curar. Essa de paternidade, existem ainda algumas dores, né? Que nem eu falo, aquele pus das feridas já saíram, então minhas feridas elas estão cicatrizando, né? E até chegar e ficar só aquela marquinha da minha história. Eu não sei como é que é com você, mas pra mim, a minha relação paternal foi muito isso. Então, assim, hoje eu ver o meu esposo tratando meu filho do jeito que trata, fazendo as coisas que faz, é como se isso tudo me ajudasse a me curar, sabe? De certa forma, eu vendo isso, né, falando, mano, que bacana que ele pelo menos pode ter essas vivências, né, essa experiência. E ajuda a me curar, sabe? Não tem que se curar com a história dos outros. Eu me curo assim. É o meu jeito de me curar, sabe? E pra mim, o meu pai mesmo, né, eu tenho o meu genitor e tenho o meu pai que foi a minha mãe, sabe? O meu irmão mais velho, né? O Dia dos Pais são pra eles que eu mando mensagem e é deles que eu tento lembrar, sabe? Porque assim, nem foto com o meu pai eu tenho pra mostrar pro meu filho, por exemplo, não tenho. Não tive, sabe? Aquela lembrança assim, eu cresci também com raiva do meu aniversário. Por quê? Porque eu sempre esperei ele. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisinha assim, bem simples, né? Pros parentes, assim, que era por parte do meu pai, que moravam próximo a gente ali. Mas ele nunca aparecia, sabe? Minha mãe fala que quando eu era neném ele vinha, mas eu não sei, sabe? E eu sempre esperei ele, sabe? Aquela sensação de espera. E até quando a minha mãe pôde pagar um aniversário pra fazer pra mim, né? De 9 anos. Quando eu fui fazer 8 ou 9 anos, uma coisa assim. Ela trabalhou pra poder pagar esse aniversário, porque eu queria muito um aniversário. E meus amigos foram, sabe aquela coisa que você chamava os amigos da escola? Foram e o meu pai não apareceu. E sabe aquela sensação assim de você ter esperado até o fim da festa? Eu lembro até hoje desse dia, e aí eu acredito que veio muito daí, sabe? Eu não gostar nem do meu aniversário, até hoje, assim, é um dia assim que eu fico muito irritada, sabe? Eu não consigo gostar desse dia. Eu já tentei fazer festa fantasia, que eu gosto muito dessas coisas, mas assim, dizer pra vocês que eu gosto desse dia, não me curei disso ainda. Eu lembro até hoje a última frase que eu disse pro meu pai, mesmo criança, sabe? Eu me mudei e eu falei uma coisa pra ele, 2 meses depois ele faleceu. Mas eu era uma criança triste, né? Ali, machucada, né? E eu falei aquilo pra ele, 2 meses depois ele faleceu. Então eu não tive nem tempo de pedir perdão do que eu tinha dito. Então, assim, não deixe acontecer com vocês isso, porque vai marcar, sabe? Vai doer muito mais depois. Então, de verdade.
refaçam aí sua história com seus pais, porque é importante pra nossa vida, até mesmo pra nossa vida espiritual, né? Que se não honrar o pai e mãe, não importa quem seja, é complexo depois. Então, honre o seu pai e sua mãe, né? Que nem minha psicóloga disse, perdoe, não precisa conviver. As pessoas que fizeram mal pra gente, a gente não precisa conviver, né? Mas pelo menos perdoe, porque é um peso a menos que você carrega na sua vida. Então perdoe, entendeu? Então perdoe, gente, perdoe, refaça, limpe, tire tudo do lugar para que você possa ver o seu interno tão limpo quanto o seu externo. Quanto você gosta de ver a sua casa limpa e organizada. Refaça isso dentro de você e acolha essa criança que tanto chora dentro de você. Refaça a história dela, seja o adulto que ela gostaria que fossem para ela, né? Então aí eu tô refazendo, né, a minha história através do meu filho e do meu esposo. Aí é o café da manhã que a gente preparou pro meu esposo no Dia dos Pais. E assim eu vou me curando através deles também. E eu encerro, né, com o encanto de mãe, essa importância da gente se curar, da gente colocar ali, né, o bálsamo nas nossas feridas e principalmente da gente deixar fluir, sabe? Acolher aquela criancinha que teve todas essas dores, teve todos esses traumas e todas essas coisas que já aconteceram na nossa vida, a gente acolher ela e ser o adulto que ela gostaria que tivessem sido para ela lá na nossa infância. É entender que lá atrás aconteceu, mas que a gente tem que viver o agora, tem que viver o presente e já pensando no futuro, né? Para que a gente consiga se tornar mulheres mais fortes e também aquela que cuida da gente mesmo. Que eu acho assim que é uma coisa que falta muito em mim, e acredito que possa faltar em você, né, ou em alguém que você compartilhou esse vídeo aí. É importante ouvir, né, tudo que eu falei nesse pequeno vídeo, nesse pequeno relato. Então hoje eu abro um pouco da minha história justamente para que a gente consiga conversar, né, para que a gente possa se conectar e principalmente que a gente consiga se curar. Então, o encanto de mãe de hoje foi: cure-se das suas dores, acolha a sua criança anterior, para que você consiga abrir esse casulo que tá te deixando no escuro, você sair dele e emanar a sua luz aí, nesse universo mais lindo que Deus nos deu. Então, fica aqui o encanto de mãe. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa seu curtir, comenta aí como que é a sua relação com seu pai, o que você achou desse vídeo, das coisas que a gente conversou aqui, que eu vou gostar muito em saber, tá bom? Então, um beijo da Van e até o próximo vídeo.